Foque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa em Foque pela Rádio Transforma. Hoje nós temos a honra de receber o Leonel Hadi, que é resistência 24 horas desde o golpe de 2016 e encabeça o movimento dos policiais antifascistas. Bem-vindo, Leonel. Não, uma honra, muito obrigado pelo convite. E é muito legal, né, essa questão da globalização, da gente estar podendo, através da internet, a gente está se comunicando e se conhecendo ao redor do mundo, né? Então, e é uma, como bem falou, né, é uma resistência já há bastante tempo. E embora, né, eu seja um policial antifascista, mas eu não faça mais parte do movimento dos policiais antifascismo, embora a gente trabalhe juntos, né? São duas coisas diferentes, né? Tu ser um policial antifascista e você é vereador, não é? Do movimento dos policiais antifascismo. Isso. Você é vereador por Porto Alegre, não é isso? Isso. Vereador em Porto Alegre, no Brasil, aqui, capital do Rio Grande do Sul. Eu queria te fazer uma pergunta já de cara. Você recebe ameaça de morte. Como é que é conviver com isso? Como é que é ser um antifascista nesse governo? Como é que te dá? Como é que você se motiva, apesar disso? Já recebi algumas de grupos neonazistas, né? E também, eu nem vou dizer assim que seja uma ameaça de morte e tal, mas tem colegas, né, policiais que estão nessa onda bolsonarista e fascista e que não reconhece a democracia ou que possa existir alguma divergência ideológica, mas que isso não interfira, né, na divergência de trabalho, quando se está na linha de frente, trabalhando na polícia, e já sofri ameaças, inclusive, de colegas, né? Mas é importante que a gente saiba que essa é uma luta em prol da democracia e sendo em prol da democracia, quando a gente luta pela democracia, a gente luta por todos e todas, por todos aqueles e todas aquelas que querem se expressar, mesmo que seja de forma divergente, mesmo que não concorde com o nosso ponto de vista. Essas ameaças foram à sua integridade física, à sua vida, de seus familiares? Ameaças de morte, né, ameaças à minha vida diretamente, vazamento de endereço residencial, de informações restritas a... Chegou a mover procedimento criminal contra eles? Sim. Foram cumpridos mandados judiciais, né, cumprimento de mandado de busca e apreensão nas residências desses indivíduos e tiveram alguns procedimentos, né? Mas, enfim, volta e meia acontece alguma ameaça, agora está mais tranquilo, né? Mas é algo bem frequente de acontecer em grupos de WhatsApp, internet, e aí conseguirem meu número e daí mandarem para mim alguma ameaça e trazendo o endereço, essas questões. O clima no Brasil, para quem não apoia Bolsonaro, é um clima de medo? Eu não digo de medo, mas é de uma noção real de que existe um perigo real. Não é exagero a gente pensar que aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, no Capitólio, aquela invasão, aconteça no Brasil nos mesmos moldes, porque é uma cópia. O Brasil copia o que há de pior, né, daquela política do Trump nos Estados Unidos. E é isso eles dizem abertamente. Então, toda a estratégia de fornecer armamento, armas de fogo para atiradores e para esses grupos tem como objetivo, sim, formar uma milícia, formar um grupo armado que defenda o governo, que
que vem numa crise, em cima de crise econômica, política, corrupção. Então, eles sabem que a única forma que eles vão conseguir se manter no poder é através da ameaça física, da ameaça de armas contra a população, né? Então, você tenta me explicar uma coisa. Não foi à toa que tem 11 mil militares nos postos em diversos órgãos públicos do Brasil. Não por acaso estão militarizando as escolas. E não por acaso a fala do filho do Bolsonaro sobre o que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil, e se o Bolsonaro não for eleito em 2022, pode se repetir. É isso. É isso, exatamente isso. É uma forma de é uma ditadura travestida de democracia, onde tu não deixa claro que vive numa ditadura, porque tu diz, não, mas as instituições estão aí, você pode ir na urna votar, você pode se manifestar, mas até o ponto em que isso não coloque em risco o projeto miliciano e fascista do governo. Quando isso for colocado em xeque, quando a gente chegar naquele momento em que realmente essas manifestações, essas demandas tiverem chance de derrotar esse governo, pode ter certeza que eles vão operar da forma mais violenta possível essa máquina que já está construída utilizando as Forças Armadas, parte das Forças Armadas e parte das polícias, e parte também dos atiradores aí que estão com armamento, né, infinito, aí, com acesso a armamento infinito. Então a gente vai ter um grupo totalmente armado, violento, acéfalo, digamos assim, pessoas que não pensam, pessoas fanatizadas, que acham que estão numa cruzada contra alguma coisa. Enfim, é típico do fascismo isso, do neonazismo, né? E a gente vê nitidamente isso sendo operado aqui no Brasil a cada vez mais claramente, através de portarias, através de cargos de confiança no governo, através de discursos. Então, essa é a realidade do país. É possível afirmar que este poder do Bolsonaro tem apoio das polícias e dos militares do modo geral e maioritário? Já foi maior, né? O apoio já foi maior, mas ele tem um discurso muito focado, que é só discurso, porque na prática política ele de fato não valoriza os trabalhadores da segurança pública, os praças do exército, é só o oficialato, só as castas, né, os grupos mais altos na hierarquia que realmente ganham dinheiro, ganham investimentos, né, ganham favorecimentos. O restante, quem está na base, mas o discurso que ele faz acaba sendo apropriado quando ele diz que bandido bom, bandido morto, que pode matar, que não vai dar nada, que não tem problema algum matar. Então, isso acaba pegando essas corporações que se sentem do tipo legitimadas e respaldadas pelo governo e acabam defendendo porque não acham que é a única alternativa que tem, que é o único governo que vai dar algum respaldo para eles, e que é um engano, porque, na verdade, até hoje ele não fez nada para a polícia. Mas, como discurso, isso cola, né? Ele ia a enterros de policiais mortos. Então, ele vai fazendo esse agrado, né? Vai dando cada vez mais poder, assim, de atuação e menos controle sobre as instituições, o que favorece, na verdade, as milícias que saem de dentro das polícias, das Forças Armadas, que se sentem empoderadas, porque no momento que não tem mais controle, não tem mais nenhum tipo de controle externo dessas corporações, elas podem agir, né, esses maus policiais, que são minoria, mas existem, esses maus policiais se sentem empoderados e acabam contaminando o aparato, né, policial e das Forças Armadas no Brasil. E a população não se dá conta, não é? A população acha
que mais armas, que mais militarização faz uma falsa sensação de segurança, não é? Você acha que, apesar... Você vem de uma polícia do Rio Grande do Sul que não é das mais violentas do Brasil, não é? Mesmo assim, esse discurso colou. E na sociedade, de modo geral, principalmente no sul do país, parece que fez mais eco isso, não é? Esse discurso militarista, armamentista. O que acontece? A gente vinha no Brasil, a partir de 2016, eu falo isso porque eu até 31 de dezembro, até o final do ano, antes de assumir o cargo de vereador, eu trabalhava na delegacia de homicídios, né? Uma delegacia de homicídios aqui em Porto Alegre. E desde 2016, a gente via no Brasil uma curva ascendente de crimes, homicídios principalmente, mas roubos, latrocínios, vários crimes violentos. A gente vinha numa curva ascendente, né? Num aumento, anualmente a gente vinha aumentando esses índices, até 2018. A partir de 2018, mas isso ainda a gente está na eleição, mas em 2018 começam a decair esses dados de violência. Ou seja, antes do Bolsonaro assumir o governo. Mas essa sensação de insegurança, de violência e tal, que estava muito grande naquele momento, com motins, com execuções dentro de presídios, se a gente for lembrar, lá no norte, principalmente, decapitações. Em Pedrinhas, que você está falando? Pedrinhas, e teve 2, 3, né, presídios ali em sequência. Era uma disputa, né, entre facções em nível nacional, mas que explodiu lá. Então a gente vinha naquele momento de desestrutura, a gente vinha do pós-impeachment, né, aquela ideia de que a esquerda é corrupta e ao mesmo tempo com essa questão da violência. E aí vem o Bolsonaro com aquele discurso militarista de que é a ordem, hierarquia, disciplina, que é uma lógica que o militarismo propaga, assim, que tem como propaganda. Aquilo entrou, né, na lógica de que, bom, a gente vinha de uma desestruturação, do aumento do desemprego, né, o Temer ali num governo que ninguém sabia, né, de onde ia, para onde veio, para onde ia, e ele vem com um discurso de ordem, um discurso de que os militares têm a disciplina, a hierarquia, que vamos colocar a ordem, que o bandido vai ter medo agora porque os militares vão matar todo mundo, que é vagabundo e tal. E isso pegou muito, essa pauta da segurança pública e da ordem e tal, pegou muito naquela eleição. Tanto é que só se discutia ou pautas morais, que era essa coisa do casamento homossexual, aborto e tal, drogas, era essa pauta, ou era pauta de segurança pública, né? Que agora o mertiolate vai arder, que agora todo mundo vai ter arma e tal. E isso foi vendido, né? Que, bom, vamos dar... Porque no momento que a pessoa tem medo, né? E o medo é uma das principais fontes onde o fascismo se instala. Quando tu tem medo, foi isso que aconteceu, né? Na Itália, em Portugal, na Espanha, né? Durante o fascismo, né? No Franco, Salazar, Mussolini, enfim, no Hitler. As pessoas tinham medo, né? Estavam sem esperança e tal. Então é ali que ele entra. E aí ele dizia, eu vou dar uma arma para cada um, vocês vão poder matar quem vocês quiserem, eu vou dar poder total para a polícia, que a polícia hoje só tem violência porque a polícia não pode agir, né? E aí, claro, ele entrou com tudo nessa eleição, ganhou a eleição e começou a distribuir armamento e facilitar o porte de armas de fogo, porque muitos dos empresários que financiaram ele eram empresários ligados ao ramo armamentista, de clubes de tiro e tal. E o que a gente viu ao longo de 2019? A gente vê uma queda, mais uma vez, dos homicídios, dos crimes com violência, e ele se propagou ali, começou a se propagandear também que ele era o responsável pela queda da violência, que já vinha desde 2018.
e cada vez mais aumentando o comércio de armas de fogo, cada vez mais ele afrouxando portarias de controle de armamento de fogo. E o que a gente vê em 2020? Uma volta da curva ascendente da violência. Então, os crimes violentos voltaram a subir em 2020, principalmente homicídios com armas de fogo no Brasil, na casa de 8% a 9% o aumento. Com exceção do Rio Grande do Sul, eu acho que teve uma queda considerável. Mas, na média, o país teve um aumento nos homicídios no ano passado. Então, fica demonstrado que esse argumento de que mais armas, de que mais violência vai resultar numa melhora da sensação de segurança pública é uma mentira, que é muito mais complexo, que é uma reformulação de toda um conjunto de fatores ligados à segurança pública, estruturas de segurança pública, e também passa por distribuição de renda, passa por justiça social, que foi justamente aquilo que ele simplesmente virou as costas e desconsiderou completamente. Então, não é mais armas, não é mais violência que vai reduzir a violência ou vai dar medo, porque o argumento era assim, o bandido ataca porque ele sabe que está todo mundo desarmado, agora que ele tiver medo, ele não vai mais fazer. Mentira, mentira. Mas isso colou durante um tempo, em 2020 já ficou demonstrado que era tudo uma mentira, uma propaganda. Mas o policial, ô Leonel, não percebe que com mais armas pela rua, com mais armas nas mãos das pessoas, fica mais difícil o controle? Aliás, é o aumento da violência, o aumento do homicídio, até de uma briga de trânsito pode dar um homicídio, não é? As pessoas não veem isso. Sobretudo os polícias. Sobretudo os polícias. A polícia não percebe que o aumento da distribuição de armas, a liberalização das armas, pode ser altamente prejudicial para a segurança dos próprios polícias. Deveria, né? Isso é meio raciocínio lógico, mas não. Inclusive, aqui em Porto Alegre, ano passado, a gente teve um homicídio, um triplo homicídio, muito triste, em que exatamente foi isso, uma briga de trânsito, um carro bateu no outro, fugiu, e aí o dono daquele carro, né, que teve o carro batido, foi na casa, o pai dele tinha uma arma de fogo, a mãe desse rapaz pegou a arma de fogo do pai dele, que era registrada, uma arma de fogo legal, passou a arma para ele e a mãe foram atrás desse outro carro, encontraram o carro que bateu, ele desceu do carro, começou a discutir com o motorista do outro carro, e aí ele executou o motorista, a mulher do motorista e o filho do motorista. Matou 3 da mesma família. A queima-roupa, de forma fria e calculista, na frente da mãe dele com a arma do pai dele. Uau. Isso aconteceu ano passado. E matou na frente da namorada desse rapaz, do outro carro, e do filho desse casal também, do irmão da vítima. Então, quer dizer, além de ter matado 3 pessoas, ainda, né, na frente de outras 2, num fim de semana. E isso demonstra, é preocupante, porque parece que as pessoas desequilibradas, a pessoa não precisa mais fazer um psicotécnico para comprar uma arma, não é? Não é mais exigido, não é? Não, isso era o exigido, agora vai se flexibilizando a tal ponto que vai ser como tu tirar uma carteira de motorista. O objetivo deles é que para tu ter o porte de armas, tem uma diferença, né, entre a posse, que é tu comprar uma arma e poder ter em casa, mas não pode sair com ela, isso é a posse. Isso é o que já tem no Brasil. Sempre, desde o Estatuto do Desarmamento, isso já é assim. Há muitos anos já é assim. Né? Tu faz umas provas, faz o teste psicotécnico, tu vê toda a tua questão judicial, e aí se tu demonstrar necessidade e tal, tem tua arma em casa. O que eles fizeram? Eles estão flexibilizando a tal ponto que em pouco tempo qualquer pessoa vai poder transitar, que tem ali, que faça uma provinha de psicotécnico ali com o psicólogo pago, vá num curso, no stand de tiro pago, e ele vai ter o direito de portar uma arma de fogo e andar por onde ele quiser com essa arma de fogo. Esse é o objetivo real que eles querem, que qualquer pessoa que faça uma provinha ali, qualquer,
possa ter o porte de arma de fogo por 10, 15 anos. E nem pagam impostos por comprarem uma arma. A importação da arma, inclusive, ele zerou. Depois vetaram isso, mas ele tinha zerado os impostos de importação de arma de fogo e, no mesmo período, ele aumentou os impostos em cima dos tubos de oxigênio, que foram aqueles que faltaram lá no Amazonas e que morreram vários brasileiros por falta de oxigênio. Esse é o presidente brasileiro, né? Mas a pergunta sobre se os policiais não enxergam o óbvio, que inclusive numa abordagem policial isso vai trazer um aumento no risco ao próprio policial, principalmente os policiais civis e federais que, via de regra, trabalham discretos, né? Não trabalham de forma ostensiva, porque estão investigando, e que numa abordagem podem abordar um indivíduo que tenha uma arma legal, mas que na abordagem não saiba que aqueles que estão abordando são policiais e acha que está sendo assaltado, por exemplo, que ele possa vir a reagir, achando que, olha, eu estava sendo agredido por 2 policiais, que eu não sabia que eram policiais, porque estavam à paisana, estavam com roupa, né, sem estar identificados, e eu reagi e matei, e aí vai ficar por isso mesmo, porque vai ser uma legítima defesa putativa, enfim, vão achar uma forma de... Então, o policial não observa que mais armas coloca a vida dele em risco, em primeiro lugar, por essas questões de abordagem, em segundo lugar, porque ele pode, realmente, a pessoa está vendo que é um policial, mas ela está alcoolizada, alguma outra situação, e ela vira a reagir de forma violenta, como acontece nos Estados Unidos direto. Outro fator, mais armas legais significa que mais a criminalidade vai ter acesso a armas de forma facilitada, porque tem uma oferta de armas, daí podem ser roubadas, furtadas, o mercado ilícito baixa o preço porque tem mais armas sendo ofertadas com mais facilidade, mais munições. E aí o Bolsonaro, inclusive, retirou a obrigatoriedade de ter o rastreio de munições e armas de fogo, o que dificulta, mais uma vez, o trabalho dos policiais. Mas os policiais, boa parte dos policiais no Brasil, eles tentam se espelhar na lógica dos Estados Unidos. Como os Estados Unidos, o armamento ele é liberado, como tem essa cultura armamentista nos Estados Unidos, e os policiais no Brasil têm os Estados Unidos como o seu grande norte. Só que é engraçado, é só para essa questão, mas não tem os Estados Unidos como norte na polícia, na questão da carreira única, que é uma forma só de entrada. Aqui no Brasil a gente tem entra por cima como delegado ou oficial, ou entra por baixo como praça ou agente, que é uma coisa que só existe no Brasil. Nos Estados Unidos a polícia não é militarizada, aqui a gente está com uma polícia cada vez mais militarizada, então nesses aspectos positivos a gente não copia os Estados Unidos, a gente só copia nessa questão de ter arma para todo mundo, no discurso. Mas a imagem dos militares... É complicado, né? Muito complicado. Mas a imagem dos militares não está degradada, sobretudo agora, então, depois de Pazuello, que, avisado 8 dias antes dos problemas com o fornecimento de oxigênio em Manaus, ele nada fez para resolver o problema. No fundo, ele, que podia ter evitado mortes, causou mortes. Um detalhe é que ele é o especialista em logística, não é? Sim, ele aparentemente seria a pessoa competente para fazer a logística de todo o material médico para assistir a população brasileira. E, afinal de contas, um general especialista em logística falha completamente. Isso não desprestigia altamente a classe militar perante a população brasileira? Não, desmoraliza. Com certeza desmoraliza. As Forças Armadas, quando o Bolsonaro assumiu, as Forças Armadas estavam com um aumento na sua moral, né? As pessoas estavam considerando as Forças Armadas exemplo, porque durante os governos do PT, por incrível que pareça, do Partido dos Trabalhadores, da esquerda aqui no Brasil, do Lula, da Dilma, as Forças Armadas elas tiveram uma visibilidade muito grande, principalmente nessas missões de paz da ONU, no Haiti, em Timor-Leste, e isso deu uma lógica de que, nossa, as Forças Armadas, como o Exército trabalha bem, vai para missões humanitárias, ele é considerado na ONU.
Força de paz, né? Acabou, né? Isso foi por água abaixo, né? Mas ainda existe uma certa gordura nessa lógica, principalmente da polícia militar, dessa lógica de que o militarismo é a única forma de manter a hierarquia, a disciplina, a ordem no país. Porque é o que eu falo, se a gente parte do pressuposto que a gente tem um presidente fascista e que boa parte do seu eleitorado já é fascista, já trabalha na lógica fascista, a gente não pode esperar uma lógica, uma racionalidade, uma postura de acreditar na ciência, de acreditar nos fatos, de interpretar os fatos como eles realmente acontecem, porque não ocorre assim. Por exemplo, essa questão da vacinação, da cloroquina, até da terra plana, entende? São coisas que vai falar como uma pessoa que acha que a vacina vai transformar em jacaré, ou que a vacina vai ter um chip implantado da China, ou que isso é uma grande conspiração global contra o Bolsonaro, sabe? E os caras acreditam, as pessoas acreditam nisso. Tem muitas pessoas que acreditam nisso. Então, tu vê que tu pode trazer os fatos, mostrar matematicamente, cientificamente, demonstrar que isso não vai mudar a opinião dessas pessoas. Elas já estão num patamar que a racionalidade não existe mais. É como se tudo que tu falasse, tu fosse um representante da teoria da conspiração. Todos os erros não são erros, são estratégias positivas daqueles indivíduos. E quem critica isso é que não está querendo o bem do país e da nação. É uma coisa meio messiânica, meio religiosa, é fascismo, como a gente sabe que ocorre, né, que já ocorreu no mundo. E as religiões ajudaram bastante nesse processo de eleição e manutenção do Bolsonaro, né? Então, a polícia, ela é um reflexo da população brasileira. Quer dizer, as pessoas da polícia são da população brasileira. Em última análise, estão ali bem representadas, não é? Eu nem coloco muito, né? Eu tenho um certo cuidado, né, dessa questão da gente falar da religião, porque eu acredito que as pessoas tenham direito a ter sua fé, e eu acredito que a fé é algo positivo. Quem não tem fé também, né? Mas é uma ressalva, eu estou falando, desculpe, Leonel, eu não estou falando de todos, mas eu estou me referindo especificamente àqueles pastores que já conhecemos, que colocaram o Bolsonaro como Messias, como Salvador do Brasil, e que as pessoas eram mesmo direcionadas a votar nele. É nesse grupo a esse grupo que eu me refiro. É exatamente aí que eu ia chegar exatamente nesse grupo político, que inclusive aqui em Porto Alegre fez uma campanha, né? A Manuela, que era a nossa candidata da esquerda aqui em Porto Alegre, ela sofreu muito com essas fake news divulgadas muito fortes dentro das igrejas, né, evangélicas. Que não são todas, é claro, mas muitos assim fizeram uma campanha de fake news, de mentira muito, muito forte. E essa campanha foi feita também através do bolsonarismo em 2018, também de forma muito forte. E ela tem um impacto, sim, real na sociedade na hora da votação. E essa mistura entre religião e política é muito perigosa. Eu não estou dizendo que a gente não possa ter pessoas religiosas em cargos políticos, não é isso. Mas que elas não misturem aquilo que é laico, né? Aquilo que é para todos, independente da sua fé ou crença, daquelas práticas que têm que ficar restritas às pessoas que são membros das suas ordenações ali, das suas igrejas e tal. E isso é uma mistura muito, muito difícil, porque quando tu mistura religião, crença com política, aí vira um problema grave, porque a pessoa pode estar roubando, ela pode matar, ela pode fazer o que ela quiser, mas como tu trabalha com essa lógica de dogma, de crença, de algo, né, que é além mundano, vamos dizer assim, bom, a gente vê o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Face a esta situação trágica que está a viver o Brasil e que muito provavelmente se vai agravar daqui a algum tempo, a possibilidade
do impeachment de Bolsonaro é algo que está em cima da mesa, algo que é possível a curto prazo? Que ele já deveria ter sofrido impeachment, isso é fato. Crimes não faltam, e de diversos tipos, de responsabilidade, crime comum, crime contra a humanidade, enfim. Ele tem crimes gravíssimos aí, já totalmente comprovados. Existe sim a possibilidade de andar esses processos de impeachment no Congresso, mas é uma questão de vontade política e de pressão social. Se a população continuar nessa passividade, morrendo da forma como está morrendo, como o gado, então, vamos chamar assim, né? Não vejo por que alguém vai se movimentar a fazer o impeachment e correr o risco de ter uma convulsão social através da ação de grupos armados, entende? Mas a gente não sabe agora. Eu acredito que 2021 a gente vai ter convulsão social, porque o auxílio emergencial, que era aquela renda que o Bolsonaro se apropriou de forma indevida, mas aquela renda que as pessoas estavam recebendo por causa do do coronavírus, ele se encerrou. Na verdade, essa renda básica, né, esse auxílio emergencial, o Bolsonaro nunca quis pagar. Depois, quando foi feita uma pressão política, ele disse que ia pagar R$200. E depois que o campo da esquerda, do Partido dos Trabalhadores, do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, do PSOL, né, dos partidos de esquerda, se mobilizarem e pressionarem, esse auxílio emergencial chegou até R$600, e graças à esquerda também, esse auxílio emergencial chegou até janeiro. Mas Bolsonaro sempre disse que não queria pagar, que não tinha recursos, e agora esse auxílio emergencial chegou ao fim. A partir do fim desse auxílio emergencial, que vai ter o resultado a partir do próximo mês, eu tenho certeza que a gente vai entrar em uma convulsão social, numa miséria gigantesca. Isso vai agravar a violência, agravar as ações extremas, e o Brasil vai entrar em convulsão social, e eu não sei o que isso pode resultar. Porque o Bolsonaro ele vem de uma teoria, que foi a teoria aplicada nos Estados Unidos, e a teoria do Steve Bannon, de todos esses pensadores da extrema-direita, que é causar justamente essa sensação de desestruturação, de caos constante, de medo, de estresse, sabe? Tu vai sempre forçando uma situação de confronto, de conflito, porque esses grupos acabam crescendo nesses momentos. Então, eu não sei para onde vai pender essa balança, mas eu tenho certeza que em 2021 a gente vai viver uma convulsão social, e isso fica muito claro na medida em que Bolsonaro sempre foi contra a vacina, sempre foi contra qualquer tipo de política de redução da desigualdade social, sempre instigou confrontos dos piores momentos, os momentos mais graves do país, ao invés de ele tentar articular uma situação de paz, uma situação de diálogo, ele fazia falas de confronto, falas violentas, falas de fechamento de instituições. Ele sempre buscou propositalmente o confronto e o caos, porque isso faz parte da teoria que ele segue, né? Sim. E para terminarmos, que estamos no final do nosso tempo, só uma pergunta muito rápida, que gostaria de ter uma resposta muito rápida. É possível que esta atitude de Bolsonaro e dos bolsonaristas cause uma guerra civil no Brasil? É possível. É possível. Mas eu não vou chamar de guerra civil. Eu vou chamar de... Essas pessoas podem causar um massacre contra os seus opositores no Brasil. É viável. Isso já é dito, tá, em grupos de WhatsApp, que eu participo, inclusive, do tipo... Não são grupos de WhatsApp da extrema-direita fechada. Isso já é falado abertamente como possibilidade. Discursos assim, se o Bolsonaro sofrer impeachment, se o Bolsonaro for processado, se o Bolsonaro não vencer a próxima eleição, nós já temos armas e vamos defender o Bolsonaro contra esses comunistas e tal. Só que não existem, né? Não existe nenhum outro grupo que faça uma frente armada ou uma frente golpista, tu entende? Então, quer dizer,
Se isso for colocado em prática com esses fanáticos, vai ser um massacre. As pessoas vão ser executadas. Vai ser como em Kosovo, sabe? Essas eliminações étnicas, só que vão ser políticas, enfim, o que aconteceu com os judeus. É algo muito similar, assim, o que está se montando aqui no Brasil, né? Esperemos que não é? Esperemos que seja mais um blefe do tipo dos 300 da Sarah Winter, que eram 10, né? Mas nosso tempo realmente se esgotou, Leonel. Foi muito esclarecedor conversar com você e gostaríamos de convidar você, talvez, para uma próxima conversa, se você aceitar, nos der o prazer e a honra, porque é sempre muito bom a gente ouvir de quem sabe, de quem está de dentro da situação, não é? Esclarecimentos, principalmente para nós aqui, da Europa e os outros países da lusofonia. Agradecemos muito a sua presença e a sua disponibilidade para nós. Muito obrigado, Leonel, e até breve no novo enfoque. Agradecemos especialmente a você que nos segue nas redes sociais e pedimos que curta, compartilhe, comente e nos envie perguntas para a Rádio Transforma. Até o próximo Enfoque. Enfoque. A lusofonia em foco.